porque me identifico com o conteúdo bíblico e não com o nome da instituição que expõe esse conteúdo, respeitando a posição dos irmãos que de mim divergem. A Igreja Católica Apostólica surgiu do século I depois de Cristo, na Judéia, entre os anos 30 e 33 DC, tendo seu fundamento nos ensinamentos de Jesus Cristo e foi consolidada após o Pentecostes, com a atuação dos apóstolos após receberem o Espírito Santo, conforme Jesus lhes prometera pouco antes da sua ascensão aos céus. Jesus orientou seus discípulos a permanecerem em Jerusalém e esperarem a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo, conforme Atos capítulo 1, versículos 4 a 5. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Prometeu-lhes que receberiam poder para serem suas testemunhas, não somente em Jerusalém, como também em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serve-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus Cristo instituiu Pedro como o primeiro pastor da igreja, não como um líder ou cabeça, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos, porém, essas foram suas palavras em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus usou o pronome demonstrativo esta, referindo-se a ele, pois caso estivesse se referindo a Pedro, diria, e sobre essa pedra, pronome demonstrativo, o que não está com quem fala ou muito perto dele. Antes da conversão de Paulo, os seguidores de Cristo eram designados como caminho, conforme Atos, capítulo 9, versículo 2. O início da Igreja Apostólica foi em Pentecostes, quando os apóstolos começaram sua missão de pregar o Evangelho. Conforme Atos, capítulo 9, versículo 2, 19, versículos 9 e 23, a igreja edificada por Jesus e que teve seu início com a pregação dos apóstolos após receberem o batismo com o Espírito Santo em Pentecostes, cumprindo promessa de Jesus Cristo pouco antes de ascender aos céus, era conhecida como caminho, designando o grupo dos cristãos verdadeiros, os quais criam e obedeciam aos ensinamentos de Cristo, e ele próprio disse, em João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Após a fala de todos os que haviam sido batizados
pelo Espírito Santo, conforme descrito no capítulo 2 de Atos, judeus, homens religiosos de todas as nações, Atos capítulo 2, versículos 2 a 3 e 6. E cada um ouvia o que os discípulos, ouvidos pelo Espírito Santo, falavam em sua própria língua, ficando confusos. Pedro então levantou sua voz e fez o discurso, narrando inclusive o que os judeus haviam feito a Jesus, sua ressurreição, conforme Atos capítulo 2, versículos 23 a 24 e 32. E após o discurso de Pedro, converteram-se quase 3.000 pessoas, as que tiveram ouvidos para ouvir e foram batizadas. Atos capítulo 2, versículo 41. Contexto do discurso de Paulo no Areópago, o Supremo Tribunal em Atenas. Também o nome do próprio conselho que ali se reunia. Além de Supremo Tribunal, o conselho também cuidou de assuntos como educação e ciência por algum tempo. O contexto desse discurso encontra-se narrado em Atos, os capítulos 17, onde Paulo, chegando a Tessalônica, foi à sinagoga, conforme seu costume, a argumentar com os judeus durante 3 sábados sobre as Escrituras, quando explicou que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e afirmou que esse Jesus é o Cristo. Alguns dos judeus creram e se juntaram a Paulo e Silas, como também grande multidão de gregos religiosos. Os judeus que se opunham a Paulo, por inveja, ajuntaram-se com alguns homens perversos no meio dos vadios e juntaram o povo, provocando grande alvoroço na cidade, querendo levar Paulo e Silas aos juízes da cidade para acusá-los de que alvoroçavam o mundo e haviam chegado até Tessalônica. Não os encontrando na casa de Jason, quem os recebeu, levaram-no aos juízes, acusando de os haver acolhido. Mas, considerando as explicações de Jason e dos outros judeus que os acompanharam, eles foram liberados. Logo em seguida, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia, onde eles foram à sinagoga dos judeus, os quais de bom grado receberam a palavra e conferiam se nas Escrituras o que ouviam correspondia ao que estava escrito. Então logo os judeus de Tessalônica souberam que Paulo pregava a palavra de Deus em Bereia, foram para lá agitar as multidões, porque muitos judeus e também mulheres gregas da nobreza e muitos homens se converteram. Os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e mandaram Silas e Timóteo, que com eles haviam ficado em Bereia, que fossem encontrar-se com Paulo o mais rápido possível. Enquanto Paulo os esperava, em Atenas, seu espírito agitou-se ao ver Atenas tão envolvida em idolatria. Assim argumentava na sinagoga com os judeus e religiosos e diariamente também com os que se apresentavam na praça. Então alguns filósofos epicureus, confrontando, diziam uns, conforme Atos 18b, que quer dizer este tagarela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo, podemos nós saber que nova doutrina é essa, conforme Atos capítulo 17, versículo 19. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois,
saber o que vem a ser isto. Versículo 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Atos capítulo 17, versículo 22. Paulo inicia seu discurso, que é narrado deste versículo até o versículo 34 deste mesmo capítulo. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Versículo 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Versículo 25. Nem tampouco é servido por mão de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Versículo 26. De um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Versículo 27. Para que buscassem ao Senhor, porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Versículo 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Versículo 33. E assim Paulo saiu do meio deles. Versículo 34. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, ou seja, membro do Areópago, o Tribunal Supremo e Conselho de Anciãos da antiga Atenas, na Grécia, uma mulher por nome Dâmaris e com eles outros. Eles participavam das ideias de Epicuro e buscavam o prazer e a ausência de dor, tendo uma visão materialista do mundo. Diferentemente dos estoicos, eram indiferentes às paixões, prazeres e dores, e seu foco era o que estava sob seu controle. Criam num ser divino, Logos, e aceitavam incondicionalmente o destino. A principal fonte histórica e de compilação de doutrinas para o conhecimento das escolas éticas helenistas, incluídos os epicuristas e os estoicos, é a obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, escrita por Diógenes Laércio, do século III depois de Cristo. O imperador romano Constantino legalizou o cristianismo com o Édito de Milão no ano 313 depois de Cristo. O documento foi preservado por Eusébio de Cesareia em sua obra História Eclesiástica, livro 10, 5. Por Lactâncio. O sacerdócio constitui uma estrutura hierárquica que coloca os padres, ou pais, como mediadores entre o fiel e Deus, inclusive
o poder de perdoar pecados, poder somente de Deus, contrastando com o sacerdócio universal dos cristãos verdadeiros. Isto é ensinado na Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porém, o catolicismo romano rebate essas críticas porque se considera a igreja original fundada por Jesus Cristo. Entretanto, a igreja edificada por Jesus não possui sincretismo ou mistura de diferentes elementos culturais, religiosos ou filosóficos, resultando em uma prática ou crença que mantém traços das origens, como está presente no catolicismo romano, evidenciando-se como a fusão de crenças cristãs com tradições pagãs, indígenas e afro-brasileiras, especialmente durante o período da expansão colonial. São exemplos desse fato a associação de santos católicos a divindades orixás, como São Jorge, Ogum, e celebrações como o Natal, que incorporam ritos europeus de solstício. Pedro foi o primeiro pastor da igreja, porque assim está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 18, tu és Pedro, Cefas, do aramaico Kefas, ou pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja verdadeira e visível aos olhos humanos é aquela formada pelos cristãos não nominais, os quais, reunidos para honrar e glorificar a Deus, constituem seu corpo, do qual Jesus é a cabeça e tem seus nomes escritos no livro da vida. Aspectos da Igreja Católica Romana que, segundo a interpretação protestante, divergem das Escrituras, ensinando que a salvação requer, além de fé, obras, sacramentos e a participação da Igreja, contradiz Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 a 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Veneração de Maria e dos santos. Venerar significa render culto, adorar e dedicar isso também aos santos. Qualquer outro nome ou imagens, isto está em desacordo com Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Considerar Maria intercessora contradiz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Maria recebeu a maior honra, distinção que um ser humano pode receber ao ser avisada pelo anjo Gabriel que conceberia um filho gerado pelo Espírito Santo. Por isso, Deus a avisou pelo anjo Gabriel que ela seria bendita entre todas as mulheres e digna de todo respeito. Contudo, ao receber o aviso pelo anjo Gabriel, disse ela, conforme Lucas capítulo 1, versículos 47 a 48. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. No entanto, sendo gerado pelo Espírito Santo em Maria, Jesus Cristo é 100% homem, porém sem pecado original, porque está escrito, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. Esse é o pecado original. Assim Maria é realmente mãe do homem Jesus, e está escrito em João 12, versículos 1 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Em Romanos capítulo 3, versículo 10, lemos: conforme está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Conforme ensina a teologia cristã, nenhum ser humano pecador, porque herdou o pecado original, poderia purificar a si mesmo. Somente Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, quem veio em carne, tem sangue imaculado, pois foi concebido em Maria pelo Espírito Santo, de modo a ser 100% homem, porém, sem qualquer vestígio de pecado. E o autor de Hebreus escreveu em Hebreus capítulo 9, versículos 22 a 23. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Versículo 23. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Portanto, os sacrifícios de animais ordenados por Deus em sua lei transmitida a Moisés, por serem perfeitos, não podiam lavar as manchas dos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Mas apontavam para o único e completo sacrifício, capaz de levar a culpa e as enfermidades daqueles que creram em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o qual venceu a morte e esmagou a cabeça da serpente em seu sacrifício vicário ou substitutivo do madeiro, pois a cruz era o nosso lugar. Deus puniu na carne humana, porém imaculada de Jesus, os pecados do homem que nele crê, o qual existe desde sempre na pessoa de seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aleluia. No que diz respeito à autoridade da tradição e magistério, considerar a tradição da Igreja visível enquanto instituição, como detentora de autoridade igual ou superior à Bíblia, opõe-se frontalmente ao princípio de sola Escritura, somente a Escritura ou apenas a Escritura, um dos 5 pilares fundamentais da Reforma Protestante, onde afirma que a Bíblia é a única fonte de autoridade infalível, inspirada e final para a fé e prática cristã. Reconheceu o Papa como vigário em lugar de ou representante de Cristo, sendo infalível quando na cátedra, ou ex-cátedra, é uma usurpação do lugar que somente pertence ao Messias, e somente Deus é infalível. Além do mais, a palavra Papa significa papai em italiano, como padre significa pai, e referindo-se aos fariseus em Mateus capítulo 23, versículo 8 a 10, disse Jesus: vós, porém, não sejais chamados rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Versículo 9: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai que está no céu. Versículo 10: nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Crer do Papa como cabeça da Igreja na terra é negar que o corpo de Cristo é o conjunto de pessoas realmente cristãs, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 27, as quais, como pedras vivas, sendo membros desse corpo, constituem o templo onde Deus habita, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós, e o corpo do cristão, não apenas nominal, é o templo do Espírito Santo, não feito por mãos humanas, cuja cabeça é Cristo, a pedra angular
Mateus, capítulo 21, versículo 42, Marcos, capítulo 12, versículo 10, e Lucas, capítulo 20, versículo 17, além de ser mencionado em Atos, capítulo 4, versículo 11, e em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Então, a pedra, Cristo é a pedra que os construtores rejeitaram. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, conforme Atos 7:48a. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos capítulo 17, versículo 24. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. A afirmação de que Jesus Cristo é a pedra angular rejeitada pelos construtores é uma referência profética ao Salmo 111, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. O sacerdócio, com estrutura hierárquica que coloca os padres ou pais como mediadores entre o fiel e Deus, inclusive com o poder de perdoar pecados, poder somente de Deus, contrastando com o sacerdócio universal dos cristãos verdadeiros. Isto é ensinado na Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porém, o catolicismo romano rebate essas críticas, porque se considera a igreja original fundada por Jesus Cristo. Entretanto, a igreja edificada por Jesus não possui sincretismo ou mistura de diferentes elementos culturais, religiosos ou filosóficos, resultando em uma prática ou crença que mantém traços das origens, como está presente no catolicismo romano, evidenciando-se como uma fusão de crenças cristãs com tradições pagãs, indígenas e afro-brasileiras, especialmente durante o período da expansão colonial. São exemplos desse fato a associação de santos católicos a divindades orixás, como São Jorge, ou algum, e celebrações como o Natal, que incorporam ritos europeus de solstício. Pedro foi o primeiro pastor da igreja, que assim está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 18, do Cefas, do aramaico Kef, que é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja verdadeira e invisível aos olhos humanos é aquela formada pelos cristãos não nominais, os quais, reunidos para honrar e glorificar a Deus, constituem seu corpo, do qual Jesus é a cabeça e tem seus nomes escritos no livro da vida. Aspectos da Igreja Católica Romana que, segundo a interpretação protestante, divergem das Escrituras, ensinando que a salvação requer, além de fé, obras, sacramento e a participação da Igreja, contradiz Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 a 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Veneração de Maria e dos santos. Venerar significa render culto, adorar e dedicar isso também aos santos. Qualquer outro nome ou imagens, isto está em desacordo com Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Considerar Maria intercessora contradiz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.